Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da prova, né? A prova que vocês fizeram. Na realidade, a prova que vocês fizeram foi a prova que foi elaborada pelo Gleidson. Eu fiz uma, ele também fez outra. A gente andou fazendo, na verdade, uma mescla das duas provas, entendeu? Então, hoje eu estou gravando com esse quadro aqui pequeno, porque eu estou passando por um processo de mudança. E não trouxe ainda eu não trouxe ainda o quadro grande. Como a prova são questões que tem poucos cálculos, que é tranquilo de se resolver, dá para fazer aqui nesse quadro. Beleza? Então eu vou gravar esse vídeo para essa aula com resolução da primeira parte da prova e um novo vídeo para outra aula com resolução da segunda parte da prova. Vocês olham, né, tentem lembrar o que vocês responderam e comparem aí com as respostas. Né? Em geral a pontuação foi boa, mas lá na frente tem uma questãozinha que eu vou comentar com vocês, que a galera foi pesquisar na internet, cara. E eu já disse a vocês, confie na sua intuição. Não vai querer pesquisar na internet, porque lá não tem absolutamente nenhuma garantia de que as questões estão corretas. Porque são pessoas que nem sempre são professores. Às vezes são pessoas que veem um problema, acham que sabem fazer e vão lá e resolvem. Tem uma questão aí que geral foi na internet pesquisar e marcou o item errado. Eu disse, todo mundo marcou esse item, por quê? Ninguém acertou a questão, é uma questão fácil. Aí eu fui dar uma olhadinha, olha lá, foi na internet. A resposta na internet foi a que vocês marcaram na prova. Então não façam isso, por favor. Bora lá para a correção. Então, eu estou com o computador aqui, do meu lado, e vou ficar lendo aqui as questões, beleza? Deixa eu ver se eu viro ele assim. Se ele não cai aqui, cai não. Então, primeira questão dizia assim, ó. O motorista de um carro olha no espelho retrovisor. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Pronto. O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro no banco traseiro. Se o motorista olhar para o mesmo espelho, se o passageiro olhar para o mesmo espelho, verá o motorista. Esse fato se explica pelo... Né, por que isso acontece? Por que a gente consegue visualizar uma pessoa no banco de trás e a pessoa que está no banco de trás consegue visualizar o motorista, né? Isso acontece, pessoal, pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos, tá certo? A situação é essa aqui, ó. Primeira questão. Você tem aqui o espelho e aqui você tem o motorista e aqui você tem o passageiro. O espelho está levemente inclinado assim, né? Então, o que acontece é isso aqui. O passageiro visualiza o motorista dessa maneira. Raio de luz que vem do passageiro, bate no espelho e desvia para o motorista. Do mesmo jeito, o motorista consegue visualizar o passageiro. Está aqui o motorista, está aqui o passageiro. E aí você tem o motorista olhando nessa direção, né? O raio de luz vai para lá, desvia ali e vai para o passageiro. Uma questão que quase todo mundo acertou, uma questão que eu fiz em sala, né? Nem lembro se foi essa ou se foi uma parecida, mas foi resolvida, beleza? Em sala não, né? Que eu fiz para vocês aqui pelos vídeos. Então bora lá para a segunda questão. Segunda questão. Um edifício iluminado pelos raios solares. Vou olhar a segunda, galera. Questão 2. Vou fazer de pincel vermelho, porque o meu pincel preto está no fim da vida, pessoal. Deixa eu ver se fica legal com o pincel vermelho, dá pra ver direitinho? Dá pra ver de boa. Então, diz assim, ó. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento L igual a 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento L igual a 3 metros. Qual a altura do edifício? Questão também que já foi feita aqui com vocês, né? O edifício está aqui. Ele projeta uma sombra aqui embaixo, ó, 72 metros. Ao lado do edifício tem uma vara. O edifício tem uma altura H. A altura do edifício H. Ao lado do edifício tem uma vara aqui, ó, que tem 2,5 metros. 2,5 metros. E essa vara projeta uma sombrinha de 3 metros. Qual é a altura do edifício? Uma questão básica, né, de proporção.
H proporcional a 72, assim como 2,5 proporcional a 3, né? Altura proporcional à sombra, altura proporcional à sombra. E é só resolver essa conta aqui, pessoal, que fica H igual a 72 vezes 2,5 dividido por 3. Que fazendo a continha aqui, ó, 72 vezes 2,5 dividido por 3 vai dar, sabe o quê? Deixa eu olhar aqui. Dá 60, né? Esse dividido por esse, acho que dá 24, se eu não me engano. Acho que é 24. 72 dividido por 3 é 72 por 3 é 24. Vezes 2,5 vai dar 60 metros. Item correto aí, o item C. Tranquilo? Questão 2, item C. A primeira questão, galera, nem coloquei, né? Primeira é o item E. Segunda, item C. Vou colocar ali o gabarito. Vamos para a questão 3. Questão 3. Diz assim, ó. A imagem focada de uma árvore... Questão 3. A imagem focada de uma árvore numa câmara escura dista 50 milímetros do orifício e tem uma altura de 20 milímetros. A árvore está a uma distância de 15 metros do orifício. Qual é a altura da árvore? Então, questão de câmara escura. Câmara escura, você tem aqui a árvore, eu vou fazer desse jeitinho aqui, para dizer que é a árvore, esse ponta virada para cima, que é a posição normal dela. E aí a luz dela passa através desse orifício e se projeta aqui, ó, numa câmara escura, né? Tá aqui o objeto e aqui a imagem. Geralmente a gente usa as letras M e N. Deixa eu botar esse mais para cá um pouco. M e N. Aí ele diz que M, que é o... Ele quer saber qual a altura da árvore, né? Então a altura da árvore é M. Ele diz que a imagem focada de uma árvore numa câmara escura dista 50 milímetros do orifício. 50 milímetros do orifício. Então ela está aqui, ó. Daqui, que é o orifício, né? Orifício. Está aqui. Ela dista 50 milímetros. Presta atenção na unidade de medida. Milímetros. A altura da árvore... A altura da árvore não, desculpa. A altura da imagem é 20 milímetros. Então, N, 20 milímetros. Né? A gente viu que a imagem projetada dentro da câmara é menor do que o objeto. Né? A árvore está a uma distância de 15 metros do orifício. Então, daqui para cá, ó, 15 metros. Beleza? E nós vimos aqui que aqui eu chamava de A e aqui de B. Existe uma relação M proporcional a N, assim como A proporcional a B. Ou você pode fazer a mesma coisa de usar o raciocínio anterior, né? Isso aqui, ó, é equivalente a você usar o raciocínio anterior. M proporcional a A, assim como N proporcional a B. Certo? É só você pegar esse A que está dividindo, está aqui em cima multiplicando, passa aqui para baixo dividindo, pega o N que está dividindo, passa aqui para cima. Fica desse jeito. É a mesma coisa. Beleza? Então vamos substituir aqui. Tem que ter cuidado, pessoal, com as unidades de medidas. Aqui, ó, nesse caso aqui, não vai haver necessidade de fazer a transformação. Por quê? Eu vou colocar as unidades de medida e a gente vai entender por quê. Resolvendo, vai ficar assim, ó. M é quem eu quero encontrar. Sobre N, que é 20 milímetros, mm, igual a A sobre B, que é 15 metros, que é o A, dividido pelo B, que é 50 milímetros. Quando eu passar esse 20 milímetros para cá, vai cancelar o milímetro com milímetro. Vai ficar assim, ó. M igual a 15 metros vezes 20 milímetros dividido por 50 milímetros. Aí o que acontece? Deixa eu trocar aqui de ferramenta.
Pronto, deixa eu ver se esse aqui está escrevendo. Um pouco. Esse milímetro cancela com milímetro. Cancela 0 com 0 e fica 15 vezes 2, que é 30, dividido por 5, 6. Tá certo? Que aí era o item C. Tá bom? Então aqui nesse caso, M é igual a 6 metros. Item correto, item C. Então questão 3, item C. Show, galera? Nada demais, né? Vamos para a quarta questão. Espero que vocês acompanhem, pessoal, essas correções detalhadas aí. Não só se apegue ao gabarito, porque todos os outros estudos, eles são consequências disso que a gente está vendo. Então, se você, de repente, fizer mal feito, já fiz a prova, vou deixar para lá na frente vai trazer complicação, porque o próximo conteúdo ele é uma consequência dos anteriores, né? Uma construção. Então, a questão 4. Questão 4 tinha um desenho aí, né? Eu não vou conseguir fazer o desenho, galera. Eu acho meio difícil eu conseguir fazer o desenho. Mas deixa eu tentar aqui. Tem um objeto aqui, né? Que é a Terra. Aí bem aqui você tem um objeto maior, que seria o Sol. Não está em escala, tá, galera? Ao comparar o tamanho da Terra com o tamanho do Sol, não é dessa maneira jamais. Como comparar a cabeça de um alfinete com uma bola de basquete. Mas dentro da nossa situação, o que a gente pode fazer é isso. Aí tem, bem aqui assim, a Lua. Que é a Lua. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, para explicar melhor a vocês. Eu acho que vai dar certo. Vou fazer só a Terra um pouquinho maior, aí fica show, pronto. Aqui tá a Lua mais para cima. Pronto. Aqui, faz de conta que tá igual. E aqui tem o outro. E tem uma parte aqui, ó, pintada, né, no desenho de vocês. E aí pede pra gente, durante um eclipse solar, um observador, e aí tinha aqui o desenho, né, e ele visualizava a seguinte situação. E aí é pra gente responder a respeito da situação que está acontecendo aí, né, que ele que vai acontecer, né? E aí, lembra os itens, galera? Diz assim, no cone de sombra vê o eclipse parcial, que é essa parte aqui, não. Se vê nada aí, né? Na região de penumbra vê o eclipse total, não. Na região de penumbra, que é essa parte aqui, não vai ver eclipse total, não. Na região plenamente iluminada vê a face elipsada, também não. Na região de sombra da própria Terra vê somente a Lua, não. Na região plenamente iluminada não se vê o eclipse solar. E é esse item aí, né? O item correto. O que é a região plenamente iluminada? É aquela região em que está recebendo toda a luz do Sol. Se nesse eclipse aí é aquela situação em que a Lua cobre a luz do Sol numa determinada região, naquela região você vê o eclipse. Na outra região que está totalmente iluminada, você não vê o eclipse. Beleza? Então, item correto aí, item E. Questão também fácil, né? A quinta questão dizia assim, ó, deixa eu limpar aqui e fazer a quinta questão. Questão 4, item E. Quinta questão, galera. Quinta questão dizia assim, ó. Entre uma fonte pontual e um antiparo, coloca-se um objeto opaco de forma quadrada de área 0,9 metros quadrados. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta, que por sua vez é perpendicular ao antiparo. O objeto encontra-se a 1,5 metro da fonte e a 3 metros do anteparo. A área da sombra do objeto produzida no anteparo é em metros quadrados igual a quanto, né? Na verdade eu li errado, porque a gente já sabe as questões, aí você vai meio que no automático. Então tem uma situação aqui, galera. Essa questão eu fiz, só que era com um cilindro. Um cilindro não, desculpa, uma circunferência. Mas é a mesma coisa. Você tem aqui a fonte, e aí essa fonte emite uma luz. Essa luz passa aqui por essa região, que é
uma placa aqui, né? Quadrada. Isso aqui é quadrado. E continua a se propagar. Deixa eu tentar fazer igual tá aqui, galera. Um desenho, se eu consigo. Tem um quadradozinho aqui assim, né? Ver se eu consigo fazer aqui. Assim, tá meio inclinado. Deixa eu ajeitar ele aqui. Assim. Agora ficou muito inclinado. Assim. Pronto. Show. Assim. E aí a fonte de luz passa aqui. Ali, né? Naquele ponto ali. Aqui e aqui em cima. E vai se projetar numa região maior que está ali, ó. Formando. Eita, filho, mais para desenhar, meu irmão. Ó. Formando essa região aqui toda de sombra. Beleza? Isso aqui é a sombra. Aí ele fala que essa placa aqui, ó, entre uma fonte pontual e um antipara, coloca-se um objeto opaco que tem uma área. Esse objeto aqui, ele é quadrado e tem uma área de 0,09 metros quadrados. Ok. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta, que por sua vez é perpendicular ao anteparo. O objeto encontra-se a 1,5 m da fonte e a 3 metros do anteparo. Certo? Beleza. Então tá aqui, ó. Daqui para cá é 1,5 m, que é o objeto aqui, ó. E ele se encontra a 1,5 m daqui, da fonte. Na verdade aqui é a fonte, e aqui é o objeto. E 1,5 m daqui, né? O objeto se encontra-se a 1,5 m da fonte, ok? E a 3 metros do anteparo. Ah, então aqui é 3 metros. Pronto. Qual é o trabalho aqui? É descobrir qual é essa região aqui. Aqui existe uma proporção entre essa altura aqui, ó, o lado desse negócio, desse quadradinho aqui, ó, o lado proporcional a 1,5, assim como o lado lá da sombra proporcional a 3. Existe essa relação aí, galera. Só que aí é o seguinte. Eu tenho que descobrir esse valor de L aqui para encontrar esse. Quando eu descobrir esse L aqui, eu faço L ao quadrado, que é para saber o tamanho dessa área ali, tá? Quem já está um pouco ligado aí do processo, já sabe que isso vai dar 0,81, né? Proporcional. Mas vamos fazer aqui a conta para mostrar isso. O lado aqui, esse Lzinho, pessoal, ele vai valer, se a área é 0,09, é porque o L é 0,3, né? 0,3 ao quadrado fica 0,09. Dividido por 1,5 igual a L dividido por 3. E aí é só fazer a conta aqui, ó. L igual, esse 3 está dividindo, passa multiplicando, fica 3 vezes 0,3 dividido por 1,5. Vou espirrar, pessoal. 0,3 vezes 3 dividido por 1,5. Tranquilo? E aí, desenvolve aqui o cálculo, né? Simplifica em cima e embaixo e tal. E você vai conseguir aqui que esse L grande é 0,9. L grande é 0,9. Quando você faz 0,9 ao quadrado, você vai ter a área da sombra grande, que vai ser 0,81. 0,81. Vinícius, precisava fazer o cálculo para resolver essa? Não. Dá para fazer 0,81 metros quadrados. Dá para fazer de boa, sem necessariamente fazer o cálculo, só analisando a proporção. Tranquilo, galera? Então a questão 5 aí resolvida. Deixa eu olhar quanto tempo está esse vídeo. 19 minutos. Vou gravar a sexta questão e vou finalizar o vídeo. Sexta questão. Essa aqui, galera, a quinta questão era o item B. Deixa eu olhar aqui. Isso. Item B não. C. Quinta questão, item C. Vamos lá para sexta questão.
um raio de luz incide verticalmente sobre um espelho. Tá aqui o espelho, sexta questão. Tem um espelho aqui deitado, né? Aqui e aqui. Aqui tem um ângulo de 10 graus e o raio de luz incide aqui, né? Desse jeito. Aqui é o espelho E. Show! Aí diz assim, ó. Um raio de luz incide verticalmente sobre um espelho plano, inclinado de 10 graus em relação ao plano horizontal. Pode-se afirmar que... Aí tem aí várias opções. Diz que o raio refletido também é vertical. O raio refletido forma um ângulo de 5 graus com o raio incidente. O raio refletido forma um ângulo de 10 graus com o raio incidente. O ângulo entre o raio refletido e o raio incidente é de 20 graus. E o ângulo entre o raio refletido e o incidente é de 40 graus. Vamos analisar, galera. Ele não mostra nada em relação a esse ângulo aqui, esse raio aqui, né? Então, eu tenho que analisar a situação. Ele fala muito a respeito do raio refletido, que já dá uma ideia de por onde é que você começa a analisar. No item A ele fala do refletido, no B, no C, no D e no E. Em todos esses itens ele fala a respeito do raio de luz que foi refletido. Então eu vou começar a estudar como é o comportamento do raio de luz que foi refletido, certo? Então vamos lá. O raio de luz ele aparece descendo desse jeito aí, né? Mas não dá mais nenhuma informação a respeito de como ele chega aqui, né? Que tipo de ângulo é formado ou coisa do tipo. Então você olha o enunciado, vê se tem mais alguma coisa e não diz nada. Ele incide verticalmente. Aí tem o detalhe, ele incide verticalmente. Então quer dizer, galera, que se eu prolongar esse raio aqui, preste atenção, menino, ó. Aqui forma 90 graus. Porque ele está se prolongando de maneira vertical. Não é oblíquo, que é diagonal, ou horizontal, ele é vertical. Então bem aqui ele forma 90. Se aqui é 90, aqui é 10. 90 mais 10 fica 100. Então quer dizer que bem aqui dentro, ó, é 80 graus. Se aqui é 80, significa dizer, galera, que este ângulo aqui de fora também é 80 graus. Então, o raio reflete para cá, né? Bateu e refletiu. Se eu traçar a reta normal entre eles, eu vou ter que este pedacinho aqui preto, vou colocar aqui em cima, ó, é 10 graus também. Se esse pedacinho preto aqui é 10 graus, essa outra parte aqui também vai ser 10 graus. E esse pedaço aqui ficaria sendo 80, né, também. E aí se você juntar as peças aqui, ó, 80, 80, 10 e 10, faz justamente os 180 graus que a gente sabe que forma aqui. Então, analisando aqui os itens, ele o raio refletido também é vertical? Não. O raio refletido forma um ângulo de 5 graus? Não. O raio refletido forma um ângulo de 10 graus com raio incidente? Não. O ângulo entre eles dois, ó, daqui para cá, não é 10 graus. É 10 daqui para cá e mais 10 daqui para cá. Ou seja, entre eles dois, forma-se um ângulo de 20 graus. E aí você já ganha o item D, que diz que o ângulo entre o raio refletido, que é este aqui, R, e o raio incidente, que é este aqui, é de 20 graus. E tá aqui, a gente acabou de provar. Beleza, galera? Então, vou finalizar essa aula aqui. Próxima aula eu volto com a correção dos últimos 4 itens, né? Das últimas 4 questões. Essa aqui era a questão 6. E o item correto aí da questão 6 era o item D. Beleza? Então é isso, valeu, até já já.